Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, toda semana aqui na nossa TV Câmara e também nas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, falando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando o trabalho do TCM, abrindo as portas do tribunal para você que paga o nosso salário, os nossos salários. Nós estamos aqui para trabalhar justamente para o nosso telespectador. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos mostrar o que aconteceu na primeira Câmara, no Pleno, na segunda Câmara. Tem uma homenagem também ao procurador do Ministério Público, do Estado, Benedito Torres, aposentou, mas recebeu também uma homenagem do tribunal. E nós vamos tratar de um assunto fundamental na nossa entrevista hoje no nosso programa TCM Notícias. É sobre a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, que os prefeitos precisam colocar no PPA, no planejamento da administração pública municipal. E quem está aqui no nosso programa para falar sobre este assunto é o auditor de controle externo do tribunal, Petrônio Pires de Paula. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias para falar de um assunto tão fundamental que é a primeira infância. Olá, Lopes, é um prazer estar aqui com você e tratar sobre esse assunto. Primeira infância, é onde vai começar toda a vida de uma criança, o desenvolvimento, e a gente vai ter ali, os governantes precisam fazer esse investimento para que essas crianças no futuro se tornem os auditores, os procuradores, os prefeitos, os governantes do nosso país. Ô Petrônio, para a gente começar esse bate-papo, porque nós estamos aqui recebendo de forma tão simpática esse espaço da TV Câmara, dos vereadores, do presidente, de todos os funcionários aqui da TV Câmara também, para chegar até a sociedade e mostrar o trabalho do tribunal. Eu gostaria de começar, o que é o PPA? A gente está assim como o início de tudo do trabalho do tribunal. O que é um PPA para que as pessoas possam entender? Bom, excelente pergunta. O PPA é uma peça do planejamento governamental. Ele está previsto na Constituição Federal. Lá no artigo 165 da Constituição Federal estabelece que os municípios, os estados e o governo federal, no caso a presidência da República, elabora o planejamento governamental. E esse planejamento governamental é composto de 3 peças. O plano plurianual, que é o tema aqui que a gente vai falar. Temos depois a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O plano plurianual é o plano onde o governante ele vai estabelecer programas e ações para 4 anos de governo. Ele não ele não coincide com o mandato do governante, ele tem um prazo de 4 anos, mas não coincide com o mandato. Ele pega um mandato posterior também. Ele é elaborado no primeiro ano do mandato de quem foi eleito, prefeito, governador e presidente. Como, por exemplo, nesse ano que assumiram prefeitos. Está elaborando agora o PPA para 2026, ciclo 2026-2029. O mandato é 25-28. Por que disso? O legislador muito inteligente colocou que ele tem 4 anos, mas não coincide com o mandato. Para quê? Para dar continuidade da gestão. Então ele planeja 4 anos, executa 3 do que ele planejou e executa o primeiro ano dele do planejamento anterior, que aí tem continuidade da gestão. Como você falou, bem pensado, porque o primeiro ano o prefeito às vezes é novo, o secretário normalmente é novo, quer dizer, pode ser até conhecer a administração para elaborar um plano, Isso, ele gastaria praticamente 8 meses planejando a administração. O que ele vai fazer, que programas ele vai ofertar para a comunidade para dar solução aos problemas. Por quê? O plano plurianual é aquele planejamento estratégico da administração. Vou colocar estratégico aqui entre aspas, porque ele é o plano maior que nós temos aí nessas peças de planejamento. Ele tem o PPA é para 4 anos, a LDO 1 ano e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, o orçamento propriamente dito, também 1 ano. Então, quando a gente compara essas 3 peças que são obrigatórias, o PPA é aquele plano maior, é o plano estratégico, é o que vai estabelecer aonde o gestor quer alcançar. E para fazê-lo, os gestores precisam de quê? De conhecimento. Então, no primeiro ano, ele está buscando informações de quem? Da sociedade. Porque ele vai dar solução a uma demanda da sociedade. E a partir daí ele vai criar soluções. E as soluções que a gente chama são programas de governo. Ou seja, o nosso tema primeira infância precisa estar no PPA? Precisa. Por quê? Lá dentro do PPA ele vai estabelecer que ações eu vou desenvolver para trazer os benefícios para essa faixa etária
da população, que é de 0 a 6 anos de idade. Então, vai precisar construir escolas, são as creches, então, da população de 0 a 6 anos. E depois eu tenho dos 6 anos e diante. Então, ele pode detalhar dentro do PPA quais ações serão desenvolvidas, e isso permite o quê? O controle, permite o quê? A avaliação, permite o quê? A verificação se o resultado foi ou não alcançado pela administração. E ele tem um norte a se fazer. E você disse aí, é obrigatório. Obrigatório. As peças de A planejamento... prefeitura, como nós estamos tratando aqui de prefeitura, né? O TCM trata de prefeitura e Câmara Municipal, a prefeitura tem que ter um PPA. Sim, todos os entes federados são obrigados a fazer as 3 peças de planejamento. Certo. PPA, LDO e LUA. E é importante falar que tem prazo para elaborar essas peças de planejamento. Esses prazos estão lá no artigo 35 do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que está lá na Constituição Federal. Então estabeleceu esse prazo para o governo federal. Caso os estados queiram alterar esse prazo, precisa fazer a inclusão na Constituição Estadual. E os municípios têm que fazer a alteração via lei orgânica. Se não fizerem essa alteração de prazo, tem que cumprir os prazos que estão lá no artigo 35. E quais são esses prazos? O PPA, ele é elaborado no primeiro ano do mandato, certo, até 4 meses antes do final do exercício financeiro, ou seja, até 31 de agosto. Então, até 31 de agosto, todos os prefeitos de todos os municípios brasileiros tiveram que entregar o PPA para a avaliação do Poder Legislativo. E isso nós estamos nós estamos gravando o programa dia 11 de setembro, quer dizer, já terminou o prazo, né? Sim. Aí a gente vai fazer esse levantamento também para ver como as prefeituras estão trabalhando ou trabalharam o PPA, né? Com certeza. E também vamos daqui a pouco falar com você sobre o que precisa ter nesse PPA. Você já disse mais ou menos aí, educação, escola, precisa de ter e como a população pode ajudar no PPA, tá? Mas primeiro eu vou mostrar para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, o que aconteceu na primeira Câmara. Veja. Nesta terça-feira, 9 de setembro, a primeira Câmara julgou 108 processos da pauta número 117. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e admissões. Participaram o presidente da primeira Câmara, conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do MPC José Gustavo Ataíde, a tradutora Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Muito bem, aí eu mostrei para você no programa TCM Notícias como foi o trabalho dos conselheiros e também de procuradores na votação da primeira Câmara, e como você tem nos acompanhado, nós estamos falando hoje no nosso programa TCM Notícias sobre PPA, sobre primeira infância, entrevistando o auditor de controle externo do TCM, Petrônio Pires de Paula, e a gente estava falando, eu deixei uma pergunta que é: o que tem que ter nesse PPA? Você disse mais ou menos. Como a população pode participar da elaboração, do acompanhamento e da fiscalização naquilo que está no plano? Perfeito, Lopes. Olha, o PPA, ele é um instrumento gerencial. É um instrumento onde os governantes irão colocar o quê? As soluções que eles pretendem trazer para o seu município, para o seu estado e para o nosso país, dependendo da esfera que está sendo elaborado o PPA. Vou focar mais no PPA municipal, que é o nosso público aqui. Isso, né? isso. Então, o que nós temos? Dentro do PPA, ele vai fazer um diagnóstico. Primeira coisa, um diagnóstico. E de quem ele vai buscar essas informações? Da população. Então, a população vai participar através do quê? Das audiências públicas. Então, mediante as audiências públicas, a população traz o quê? Quais são os problemas que existem no município? Quais são as demandas que precisam ser resolvidas pelo gestor público? A partir daí, ele vai verificar todas essas demandas, vai verificar também com a sua equipe de governo que estudou o município e vai verificar o que cabe no bolso. Porque é o seguinte, para resolver problemas, a gente precisa ter o quê? Um limitador. Qual que é o limitador? A capacidade de arrecadação do município. Sim. Diante da capacidade da arrecadação do município e aquele rol de demandas, aquele rol de problemas que foram levantados, com audiência pública, trazendo a população, com a equipe de governo, de planejamento, buscando essas informações, entendendo o município, ele vai propor soluções. E essas soluções a gente chama de programas de governo. Dentro desses programas de governo, nós vamos ter o quê? Objetivo, meta, ação, público-alvo,
valor que vai ser investido, o horizonte temporal, por quanto tempo. Isso é em tudo, né? A área de saúde, coleta de lixo, a manutenção da cidade de uma forma geral, construção de escola, hospital, público. Então, todas tudo. as despesas que ele pretende fazer investimento para a solução de um problema, precisa estar no PPA. Então, todas as despesas de capital e os custos dela decorrente precisam estar no PPA. Então, quer construir uma ponte? Tem que estar lá no tem que PPA. estar lá. Quer construir uma escola? Tem que estar lá. Quer fazer reforma ou ampliação de um hospital? Tem que estar lá. Quer fazer infraestrutura na cidade? Tem que estar no PPA. Ou seja, o PPA é o instrumento que vai nortear as ações de governo. Esse prefeito, por exemplo, que entrou agora, ele pegou o PPA da gestão passada, né? Isso. Então ele já chega com um planejamento que foi feito pela gestão passada. Por exemplo, se ele não foi reeleito. Justamente. Esse PPA, o ano de 2025, é o último ano do PPA da gestão que foi elaborado na gestão anterior. Isso. 2021, elaborou o PPA 22, 25. Então, 25 ele pegou planejado. Ele pode alterar esse PPA? Pode. Ele pode propor alteração para execução? Pode. Mas para não ter descontinuidade da administração pública, dos serviços prestados à coletividade, como eu disse, o legislador muito inteligente colocou... Um ano a mais. Um ano a mais. Ele planeja para 4 anos, mas ele alcança o primeiro ano do seu sucessor. Sim, ótimo. Então, quem foi eleito esse ano, que não foi reeleito, né, que é o primeiro mandato, ele pega, né, por exemplo, ele pega o ano de 2025 planejado pela gestão anterior, ele pode fazer alguns ajustes para que ele continue. E nesse ano ele planeja a cidade para os próximos 4 anos. E aí ele vai executar os próximos 3 anos que ele planejou e deixar um para o próximo. Então, o mais importante do PPA é que ele vai conter todas as ações que serão desenvolvidas pela administração pública. Então ele tem um norte, é um caminho a ser seguido. Ele sabe, olha, para eu alcançar, para eu poder oferecer vagas em escolas, para eu poder atender a população na saúde, quanto que eu preciso investir? O que eu vou fazer? Quais são as minhas ações? E o mais importante, Lopes, precisa ter um indicador de resultado em cada programa de governo. O que é um indicador de resultado? É como eu vou mensurar. Olha, eu pretendo, vou dar um exemplo, eu pretendo acabar com o déficit de vagas nas minhas escolas. O que eu preciso saber? Preciso saber qual é a minha quantidade de alunos em idade escolar e quantas vagas eu ofereço e quantos foram matriculados. Quando eu divido a quantidade de alunos que têm idade escolar pelo número de matrículas efetuadas, se der 100% estão matriculados. Menor que 1, ou seja, está faltando vaga para a minha população. E aí eu vou propor solução. Sim. Construir mais escolas, contratar mais profissionais, para que eu possa oferecer as vagas em número suficiente. E aí ele faz isso nos próximos 3 anos de administração, né? Nós vamos continuar sobre o trabalho do tribunal, o que o tribunal entra nesse processo de PPA, de auxílio às prefeituras e câmaras municipais também. Mas antes eu queria chamar a sua atenção para ver o que aconteceu no Pleno. Nesta quarta-feira, 10 de setembro, o Pleno analisou a pauta número 118 e julgou 30 processos. Participaram os conselheiros Joaquim de Castro, Francisco Ramos, Daniel Goulart, Valcenor Braz, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar. Os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Laécio Guedes e Pedro Bastos. O procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, e o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. A sessão foi transmitida ao vivo e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. É isso aí, você viu aí o trabalho dos conselheiros e também dos procuradores com relação à votação do Pleno, e nós estamos conversando aqui sobre assuntos importantes que refletem diretamente na sua vida, que é o planejamento municipal, no caso específico, tratando do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e conversando com o auditor de controle externo aqui do TCM, Petrônio Pires de Paula. Como o tribunal auxilia as prefeituras, os auditores de controle interno, todos aqueles que estão lá na prefeitura na elaboração do PPA. Perfeito. Todas essas peças de planejamento, né, PPA, LDO e LOA, precisam ser encaminhadas ao Tribunal de Contas, para que os tribunais, no nosso tribunal são encaminhados e os outros tribunais de contas também do Brasil exigem isso. Por quê? Porque ele, como ele é o plano, ele é o que o município estabeleceu que vai, as ações que serão executadas durante aquele período. Então os tribunais recebem esses planos, avaliam esses planos para verificar se estão condizentes com a legislação e depois vai verificar a sua execução.
Porque a partir do momento que ele vai prestando conta, então o tribunal vai ter execução. Vai fazendo esse acompanhamento passo a passo, né? Não é para ver só lá depois de 3 anos se deu certo ou não deu, né? A gente sabe, a gente trabalha num tribunal, já estou lá há 9 anos, mas isso são perguntas que eu tenho que fazer para que o telespectador entenda bem o trabalho do tribunal na parceria com as prefeituras e câmaras municipais. Não, e é bacana a gente poder explicar para o cidadão como que funciona, né? É então, dinheiro dele, né? Justamente. Cidadão, então chega lá, chegou o PPA, a gente sabe, olha, ele pretende fazer uma escola. Vou pegar um exemplo aqui da escola, que eu acho que os maiores problemas que nós temos é saúde e educação. Então ele vai construir uma escola. O que vai acontecer? Ele mandou lá em janeiro para a gente o PPA. O prazo para encaminhar as peças de planejamento para o tribunal é 31 de janeiro. Então, até 31 de janeiro, porque as peças são elaboradas no ano anterior à sua execução. Então, nós estamos 2024 pela administração anterior. Isso. Então, nós estamos elaborando agora o planejamento para 2026. Isso. Então, o gestor elaborou a PPA até 31 de agosto, elaborou a LDO até 15 de abril, elaborou a LUA até 31 de agosto. O Poder Legislativo vai apreciar e votar, até dezembro, aprovou. Então, os gestores vão ter até 31 de janeiro para encaminhar essas leis aprovadas para o tribunal. O tribunal vai receber isso na sua base de dados. Quer dizer, na verdade dá um mês, né? Um pouco mais de um mês para mandar, né? Justamente. Pra encaminhar, né? 30 dias ali, né? E ele tem até 31. Vamos supor, você aprovou agora, já aprovou, ele já pode mandar para o tribunal. Então, assim, ele tem até 31 de janeiro para poder enviar lá para o tribunal a lei aprovada. Enviar e aprovar até o final do ano. A aprovação é até o final de dezembro. Sim. Então, para o PPA e para a LUA. Sim. E aí já encaminhar. Isso. E o LDO até a primeira sessão legislativa, que dá ali junho ou julho. Certo. A LDO é junho ou julho. Mas o PPA específico que a gente está falando, ele entregou até 31 de agosto e até dezembro tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo. Certo. E depois até 31 de janeiro manda para o tribunal. Chegou no tribunal, o tribunal tem a base. Então, olha, o prefeito aqui falou que vai construir escola, ou que vai reformar uma escola, vai construir um posto de saúde. Ótimo, beleza, então a gente sabe disso. O que a gente vai fazer agora? Durante a prestação de contas dele, que é mensal, através do movimento contábil da execução orçamentária, que tem que ser encaminhado ao tribunal 30 dias após o encerramento do mês, o tribunal vai ter condições de avaliar se ele está cumprindo aquela tarefa. Não, né? E quando chegar no final do ano, dezembro, que ele tem que elaborar a prestação de contas anual, de gestão, e depois o balanço geral, que é as contas de governo, o tribunal vai verificar, olha, você mandou lá em janeiro que você ia construir uma escola. Durante o ano eu fui acompanhando a sua gestão. E aqui, chegou no final, você não construiu a escola. Aí a gente vai verificar a eficácia da política pública. A eficiência da política pública. Fundamental, né? Tão importante, e o bacana, esse acompanhamento, né? É que a gente acompanhando mensal, a gente pode alertar o gestor. Sim. Falar, ó, gestor, o seu planejamento, você planejou ir pela direita. Está muito bem claro. Está errado. Mas você está indo pela esquerda e pelo centro, ou seja, o seu planejamento não está sendo executado. Ou do seu planejamento até agora, nós estamos em setembro, vamos pegar um exemplo. Você executou só 30% do seu planejamento. A possibilidade de não se cumprir um programa de governo, que é uma demanda que a sociedade espera, é provável que não se cumpra. Aí o tribunal manda alerta para esse... Nós temos 2 demonstrativos fiscais, que é o relatório de resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que está preconizado lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório resumido, ele é elaborado e entregue, né, e publicado, ele é elaborado de forma bimestral e publicado 30 dias após o encerramento do bimestre. E aí o tribunal pode utilizar isso junto com a prestação de contas mensal para fazer os alertas. Certo. E o relatório de gestão fiscal, ele é elaborado de forma quadrimestral, 30 dias após o encerramento do quadrimestre, também vai para o tribunal. E aí o tribunal também pode fazer alerta. Esse é o objetivo. Porque você alertando o gestor tem condições de fazer as alterações necessárias. Às vezes o prefeito não está acompanhando direito o que o secretário, a turma lá na ponta está fazendo. Na hora que chama a obrigatoriedade do prefeito, faz um alerta às vezes para o prefeito ou para a própria Câmara Municipal que tem a obrigação de fiscalizar. Quer dizer, isso adianta muito, né? Sim. Nós vamos tocar em instantes sobre a primeira infância. Por isso nós falamos de PPA, para dar uma geral do quão é importante esse trabalho do TCM, mas eu gostaria de mostrar para você a votação agora da segunda Câmara. Nesta quinta-feira, 4 de setembro, a segunda Câmara julgou 118 processos da pauta número 116. Foram aprovados balancetes, aposentadorias e pedidos de revisão. Participaram da sessão o presidente da segunda Câmara, conselheiro Valcenor Braz, o conselheiro Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laécio Guedes,
o procurador de contas Regis Gonçalves Leite e a secretária de plenário Lorena Simão. Para rever a sessão, basta acessar o canal do Tribunal no YouTube. Muito bem, você que está acompanhando aí o programa TCM Notícias, nós estamos conversando com Petrônio Pires de Paula, auditor de controle externo do TCM, falando sobre planejamento da administração. E agora nós vamos tocar sobre a primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, que agora vai passar a ter mais efetividade no plano plurianual. De que forma? Bacana. A primeira infância é um marco, né? Nacional, Sim. Tem uma lei federal e os tribunais de contas estão trabalhando para que a gente tenha um maior detalhamento desses programas e dessas ações que serão desenvolvidas para o atendimento dessa primeira infância, dessa faixa etária, dessa população que necessita, né? E aí, quando a gente fala de primeira infância, a gente tem que lembrar que é uma ação multissetorial. Ela não é só educação, ela não é só saúde, ela é educação, ela é saúde, ela é assistência social, ela é infraestrutura. Por quê? Para a criança se desenvolver do 0 aos 6 anos, ela precisa de uma moradia, ela precisa de uma alimentação adequada, ela precisa de um atendimento médico e ela precisa de uma educação. Então, quando a gente fala de primeira infância, a gente não está pensando só em educação e saúde. Porque é o seguinte, vamos pegar um exemplo, uma mãe que está gestante e que ela não tem um companheiro. Isso é uma situação comum no nosso país, né? E no nosso estado também não vai ser diferente. Então ela precisa de um acompanhamento do pré-natal? Precisa. Saúde. Ela precisa de um acompanhamento de uma assistência social, com uma moradia, um aluguel social, uma cesta básica, uma questão de emprego, de um negócio de renda, porque a nossa renda é mais distribuída, precisa de uma assistência social. Quando essa criança nascer, vai necessitar de uma creche? Vai necessitar de uma creche. Essa família precisa de uma infraestrutura, uma moradia, um saneamento básico? Precisa, para que evite doenças no futuro. Então, quando a gente fala de primeira infância, a gente precisa entender amplo, que é amplo, é setorial, são ações setoriais, multissetoriais, não é só de uma área. Então, eu acho que isso a gente precisa entender. Então, o papel do tribunal hoje é esse, demonstrar para os gestores que as ações voltadas à primeira infância, ela envolve vários setores da administração. E isso vai estar no PPA. E hoje, aí o pessoal fala, mas então vai aumentar a despesa para o município. Não vai aumentar a despesa, viu, meus amigos? Não aumenta. Sim. Por quê? Essas ações hoje, Lopes, elas estão incluídas no PPA de maneira geral. Tá ali, ó, vou atender a população em idade escolar. Pega todo mundo. O que a gente está propondo hoje é um detalhamento, dá um ênfase na primeira infância. Especificar, né, essa faixa etária. Justamente. Né? Olha, isso aqui de 0 a 6 anos, o que é que vocês estão fazendo? Isso. Vocês estão fazendo no geral, ou estão propondo no geral. Mas e aí, para essa faixa etária? Né? Então a ideia é o quê? Pegar aquela ação que estava geral, dividir. Falar, ó, de 0 a 6 anos é X, acima de 6 anos é X. E aí a gente vai ter uma informação detalhada, o que vai facilitar o que depois? O acompanhamento. Porque aí eu vou ter, a população vai ter condições de avaliar via controle social, portal da transparência, os órgãos de controle vão poder avaliar via prestação de contas, via uma ação específica, e o próprio governo vai poder avaliar o que ele está investindo na primeira infância. Então a ideia hoje, o tribunal, é fazer com que os municípios entendam que o detalhamento dessas informações não traz nenhum valor agregado, não vai trazer maior custo para o município, mas sim um valor agregado de informações. Ele vai trazer para o gestor o quê? Uma informação gerencial para a tomada de decisão. E saber o que ele está investindo voltado especificamente para a primeira infância. E essa é uma proposta do conselheiro Daniel Goulart, né, vice-presidente do TCM, que tem feito diversas reuniões envolvendo o Poder Judiciário, o Ministério Público. Nós já mostramos aqui no nosso programa TCM Notícias do trabalho do conselheiro Daniel Goulart, tão fundamental sobre a primeira infância. Ele pegou isso aí assim com tanto carinho, né? A gente conversa com ele, você vê até a emoção dele em falar da primeira infância, o quanto ele quer colocar no PPA realmente, destacar isso aí no PPA para que haja realmente mais investimento nessa faixa etária. Sim, eu até falo, é a menina dos olhos, né? Vamos dizer assim, porque hoje realmente a gente precisa trabalhar essa faixa, né? Do 0 aos 6 anos. Porque é onde a gente está formando o cidadão. E é o que eu falei lá no início, né? Sim. Olha, a gente dá uma formação melhor para essas crianças, eles que vão se tornar os
Futuros médicos, claro, futuros políticos, futuros auditores, futuros entrevistadores, né, repórteres, jornalistas, profissionais de todas as áreas. Né? Então, se ele tem uma base bem formada, e é um direito do cidadão ter esses serviços prestados pela coletividade, e você organizando isso no seu planejamento é mais fácil. Eu costumo dizer que o planejamento ele é uma linha de base, é uma linha do caminho. Você estabelece, eu quero chegar no ponto B. Qual que é o melhor? Sair do ponto A para chegar no ponto B. Uma linha reta seria. Sim. Mas será que eu posso ir pela linha reta? Então, quando a gente fala do PPA, ele está estabelecendo uma estratégia. Como eu vou alcançar o meu objetivo? O meu objetivo não é levar serviços à população? E, voltando para a primeira infância, não é levar o serviço para a população de 0 a 6 anos? Então, como eu vou fazer? O que essa população precisa? Precisa de saúde, precisa de educação, precisa de assistência social, precisa de infraestrutura. Como eu disse, ele é multissetorial. E como o tribunal vai acompanhar bem de perto isso aí? Primeiro, nós já estamos vendo aí as reuniões que o conselheiro Daniel tem feito aí, convidando prefeitos, como eu disse, várias pessoas para entenderem o que é a primeira infância e realmente a importância dela, né? Mas na prática agora o tribunal vai acompanhar de que forma para auxiliar esses gestores? Excelente. Essas ações que o conselheiro Daniel tem feito, né, ao longo desse ano de 2020, ao longo dos anos, em especial ao longo desse ano de 2025, é de suma importância para os gestores entenderem o quão é importante a primeira infância. Sim. Porque a partir dela, né, a partir desse detalhamento, a partir do conhecimento, se cria o comitê da primeira infância nos municípios, que ele tem trabalhado isso. Aí depois que você criou o comitê da primeira infância, você vai criar o plano municipal da primeira infância, né, e a partir daí você vai colocar as ações no PPA. Com esse PPA detalhado das ações voltadas à primeira infância, que é o objetivo do tribunal, inclusive gravamos 4 videoaulas. Que vai estar, esses vídeos estarão logo no site do tribunal, para que você, gestor, possa entrar e entender direitinho, passo a passo, né, essa relação entre primeira infância e PPA. Isso. Então gravamos recentemente essas 4 videoaulas, vai estar disponível. Inclusive eu gravei essas videoaulas, então ficou. Falei do planejamento governamental, citei alguns exemplos de como detalhar um programa de governo voltado à primeira infância, então está bem resumido e didático para o pessoal entender. Aí a pergunta que pode surgir, mas eu já entreguei o meu PPA, não vou mais poder alterar? Gente, o PPA não é uma peça estanque. O ano que vem você pode fazer a revisão, pode incluir novos programas, pode alterar o programa que já está lá existente, que não estava detalhado, e você pode excluir um programa. Então, você pode... Claro, vai ser uma lei, você vai mandar e vai fazer essa alteração. O tribunal orienta que a gente faça essa revisão anual do PPA. Então vai poder, se não colocou esse ano, dá tempo de colocar para os próximos 3 anos? Dá. O próximo ano você faz a revisão, inclui o programa, inclui as ações voltadas à primeira infância, altera o programa que estava lá geral, você pode alterar e destrinchar ali o que vai ser feito voltado à primeira infância. E voltando à sua pergunta, como que o tribunal pode ajudar? Primeiro com essas videoaulas, né? Isso. Com as ações que o conselheiro Daniel tem feito ao longo do ano. E depois fiscalizar. E por que a gente está sugerindo esse detalhamento e demonstrando para os gestores a importância disso? Porque a partir do momento que nós temos as informações detalhadas, recebemos a prestação de contas, a gente vai fiscalizar. Qual é o montante que foi aplicado na primeira infância? O que você executou na primeira infância? É uma política pública. Então, como nós agora temos uma secretaria específica de políticas públicas dentro do tribunal, a gente vai avaliar isso. Né? Foi tão bom, né, ter criado essa secretaria, né, que a gente vai conversar aqui também com o Marcos sobre esse tema tão fundamental, que é amplo também, né, o trabalho do tribunal em políticas públicas. E aí é uma política pública a primeira infância. A gente pode, então, depois fazer essa fiscalização, fazer um monitoramento, fazer uma auditoria, fazer a fiscalização voltada a essas ações da primeira infância. E quando você tem isso detalhado, fica mais fácil para o gestor demonstrar a prestação de contas para a gente, demonstrar o que ele investiu na primeira infância e a gente depois avaliar e colocar ali que a política pública foi eficiente, foi eficaz e foi efetiva. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias desta semana. Eu vou colocar a última reportagem que foi a homenagem do TCM ao procurador Benedito Torres, procurador que se aposentou, e o TCM fez uma homenagem. Acompanhe. O TCM de Goiás realizou nesta quarta-feira, dia 10, uma sessão solene em homenagem ao Procurador de Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres,
que se aposenta do Ministério Público Estadual. Estiveram presentes o presidente Joaquim de Castro, o vice-presidente Daniel Goulart, os conselheiros Francisco Ramos, Valcenor Braz, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar. Também participaram o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, o Procurador José Américo da Costa, os conselheiros substitutos Flávio Luna, de forma remota, Laércio Guedes e Pedro Bastos. A solenidade contou ainda com a presença da esposa do homenageado, Renata Torres, dos filhos Benedito Júnior, Vitor Torres e Vitória Torres, da irmã Sônia Torres, além de outros familiares e servidores do tribunal. Dr. Benedito, através do diálogo, ele construiu uma carreira pautado na ética, no espírito público e percebendo a importância do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. Ao longo da carreira dele, ele foi um parceiro extraordinário. Eu tenho certeza que ele colaborou muito com o engrandecimento do Tribunal de Contas dos municípios. Então, uma homenagem mais do que justa, né? E feliz do homem público que, depois de 35 anos de serviços prestados, que é o caso dele, sai com esse patrimônio, né? Patrimônio moral, ético, sai de cabeça erguida, né? Então, é realmente um cidadão, uma personalidade merecedora de muitas homenagens como essa e de todo o nosso respeito. A carreira de Benedito Torres soma 35 anos de atuação no Ministério Público de Goiás, onde exerceu a chefia da instituição como procurador-geral por 2 mandatos, além de presidir por 6 gestões a Associação Goiana do Ministério Público. A cerimônia foi marcada por homenagens de todos os que compunham a mesa e muitos abraços. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado, porque na condição de aposentado, ter tanta gente aqui para me homenagear nesse momento, para mim foi uma surpresa muito grande. E o Tribunal de Contas do município é muito especial para mim, porque o Tribunal de Contas, ele representou para mim, como procurador-geral, como presidente da associação, um porto seguro. Quando eu pegava qualquer estudo, trabalho do Tribunal de Contas, eu debruçava em cima daquilo e eu sabia que ali estava a razão e o resultado das decisões que eu deveria adotar. Então, eu tenho o Tribunal de Contas como um aliado, esse controle externo forte, firme e que deve ser independente, né? Para que possa então caminhar com as suas próprias pernas, no sentido de que haja uma tranquilidade, uma pacificidade com relação ao trabalho aqui a ser desempenhado. E como eu disse, nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias e você viu aí, que quem acompanhou o nosso programa, a importância do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no apoio, na orientação às prefeituras e câmaras municipais. Nós tratamos da primeira infância, do planejamento que toda prefeitura, toda câmara municipal, além de ser obrigatório, tem que fazer, as prefeituras têm que fazer esse planejamento. Nós conversamos aqui com Petrônio Pires de Paula, auditor de controle externo do TCM, que logo, como você disse, nós vamos ter sobre primeira infância os vídeos, né? Sim. Então, aí a gente vai informando aqui no nosso programa. Isso. É muito interessante porque vai estar de fácil acesso para todos, vai estar no portal do tribunal. Então, todos vão poder assistir essas 4 videoaulas e terão a oportunidade de fazer as alterações necessárias para trazer um planejamento mais detalhado, em especial no tocante à primeira infância, que é o que a gente precisa avaliar. Muito obrigado você por participar aqui conosco no nosso programa TCM Notícias. Com certeza vamos falar mais vezes sobre este tema que é fundamental, primeira infância. Eu que agradeço a oportunidade, fica à disposição. Tá bom, olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias tratando de assuntos fundamentais que interferem diretamente na sua vida. Um abraço para você e até lá.